Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Alcântara e esse aqui é o Conversas, um programa de entrevistas que vai ao ar a partir de agora aqui no canal Ricardo Alcântara Oficial. E a entrevista de hoje é com uma tecnóloga em gestão ambiental, ativista, ambientalista e petista declarada. Uma mulher que carrega no seu sobrenome o legado da luta pelo meio ambiente e o defende com unhas e dentes. O primeiro programa Conversas, a edição de estreia, é com ela, Ângela Mendes, a filha do Chico Mendes. Confere aí. Sejam muito bem-vindos ao programa Conversas. Eu sou Ricardo Alcântara. Esse programa vai ao ar a partir de agora, toda semana, aqui no canal Ricardo Alcântara Oficial. E a nossa primeira entrevistada, a gente tem a honra de receber essa mulher que é tecnóloga em gestão ambiental, é ativista, é ambientalista, é petista e carrega no sobrenome o legado de uma luta pelo meio ambiente, legado do Chico Mendes. A gente tem a honra de receber por aqui Ângela Mendes. É uma honra, é um prazer. Seja muito bem-vinda, Ângela. Então, prazer todo meu. Gratidão pela oportunidade. Para começar, eu queria que a senhora falasse quem é Ângela Mendes, explicada pela própria Ângela Mendes. Bom, na verdade, eu sou uma militante, né, do movimento socioambiental. Sou coordenadora do Comitê Chico Mendes, que é uma rede de articulação de pessoas, né, voluntárias que trabalham para divulgar e para debater o legado de Chico Mendes, né? Dar visibilidade ao legado do meu pai. E sou uma lutadora. Bom, Ângela, nas décadas de 1970, 1980, o seu pai ficou mundialmente conhecido pela defesa do meio ambiente e pela promoção dos empates. Eu queria que você explicasse um pouco o que eram esses empates que eles faziam. Então, os empates, na verdade, assim, eram uma forma de resistência pacífica, né? Eles juntavam, organizavam os seringueiros e juntos eles iam até a área que ia ser desmatada, né? Chegando lá, eles dialogavam com os trabalhadores que estavam lá. Uma coisa que esses proprietários de grandes fazendas, raramente eles moravam por aqui, eles moram na região onde eles adquirem, porque normalmente são do centro-sul, né, sudeste do Brasil. Então, eles têm aqui um gerente da fazenda, um capataz. E aí que esses gerentes contratam suas equipes. O que acontecia era isso, se juntava, né, seringueiros e mulheres também faziam parte dos empates, e iam estabelecer um diálogo, tentar conscientizar esses trabalhadores da importância, né, de manter a floresta, porque, na verdade, eles sobreviviam a partir da floresta em pé, dependiam da castanheira, da seringueira. Às vezes, muitos entendiam pelo fato de que alguns desses trabalhadores, na sua origem, já foram ou estiveram em algum momento sendo seringueiros. E aí, quando né, chegam aqui os fazendeiros, na década de 70, expulsando, matando, né, comprando a preços irrisórios seringais e colocações, né, expulsando, enfim, ou seja, normalmente esses trabalhadores já tinham também, né, estado do outro lado, entendiam a importância da floresta em pé para essas pessoas. E às vezes alguns desistiam, né? Nem sempre isso aconteceu, mas foram feitos muitos empates e uma boa quantidade de área foi protegida por conta desses empates, né? E foram esses empates, na verdade, que fizeram com que o meu pai, né, fosse ameaçado, né, até ser assassinado. Porque os grandes latifundiários, muitos chegaram a ter prejuízos. O próprio frigorífico Bordon, né, um frigorífico grande aí de São Paulo, ele saiu daqui, ele tinha terras aqui, tinha previsão de desmatar anualmente, né, tantas hectares que atendesse aos interesses do mercado dele.
Mas teve que sair, porque foram empatados, tiveram alguns prejuízos, né, venderam suas áreas e foram embora aqui com muita raiva. Então, igual a eles, vários outros fazendeiros também tinham muita raiva, né? Primeiro do Wilson Pinheiro, que foi uma grande liderança também, assassinada aqui no Acre em 1980, também por essa militância forte dele, né? Foi com ele que começaram, meu próprio pai começou a empatar com ele. Então, ele logo foi assassinado também. E aí, meu pai seguiu liderando o grupo, né, até também ser assassinado em 88. E a senhora é formada como tecnóloga em gestão ambiental e também é coordenadora Isso, do Comitê Chico Mendes. Eu queria que a senhora exatamente. explicasse o que é o Comitê Chico Mendes, a diferença com o Instituto Chico Mendes e, principalmente, contra o que vocês lutam. Qual que é o trabalho de vocês? Boa pergunta, porque realmente existe muita dúvida e confusão por tanta, né, por tanta instituição que leva o nome do meu pai, né? Tem o Instituto Chico Mendes ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é, né, um órgão de governo. Tem o Instituto Chico Mendes, que tem uma atuação mais local em Chapuri, que é um instituto por ele, que a minha irmã faz parte, né? E tem o Comitê Chico Mendes, que é o que eu coordeno, que na verdade é, como eu já te falei, uma rede, é uma articulação de companheiros, companheiras militantes do meu pai, né? Da época do meu pai. E aí, quando ele foi assassinado, o comitê foi criado justamente, né, para que houvesse apuração, investigação, né, do assassinato dele, que houvesse de fato uma sentença, né, que os culpados fossem de fato condenados. E aí, não só ele, mas ele e outras lideranças, outros trabalhadores rurais que na época eram assassinados, né, e não tinha justiça em relação a isso. E desde então, o Comitê Chico Mendes, ele vem atuando todo ano na Semana Chico Mendes, do dia 15 de dezembro, que é a data de aniversário de vida do meu pai, até o dia 22 de dezembro, que foi o dia do seu assassinato, realizando a Semana Chico Mendes, que é uma semana voltada a debater, discutir, né, o legado do Chico Mendes, a memória e a luta, né, de Chico Mendes. Então, são palestras, são workshops, são seminários, né, são as várias formas que a gente, rodas de conversa, que a gente encontra, né, para estar trazendo, dando essa visibilidade, a importância da luta, né, do Chico e dos companheiros e das companheiras dele também. Mas, mais do que isso também, ultimamente, a gente vem atuando também com a educação ambiental, a gente vem trabalhando com escolas, né, e trabalhando também na Resex. A gente coordena um programa também para os jovens da Reserva Extrativista Chico Mendes, que é um projeto de formação de jovens lideranças. Enfim, a gente trabalha pra caramba. São várias áreas em diversos campos, assim. Exatamente. A gente percebe a necessidade de uma atuação mais forte, mais ampla, né? Sair apenas da Semana Chico Mendes e nos deslocar, né, durante todo o ano, tendo cuidado de continuar com o nosso foco, que é justamente discutir né, e até também propor políticas públicas para as reservas extrativistas, que é o nosso público, né? Uhum. Que é o nosso foco, porque as reservas extrativistas é o que nós chamamos de legado de Chico Mendes, né? Em janeiro agora, você, o Cacique Raoni e outras lideranças indígenas lançaram uma aliança para se contrapor ao que considera retrocessos impostos pelas políticas ambientais indígenas do atual governo.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa aliança e o que ela propõe. Bacana, isso mesmo. Então, assim, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? Mais precisamente na década de 80, numa conjuntura política muito parecida com essa também, e de constantes ataques e ameaças, né? Tanto a extrativistas quanto a indígenas. Ameaça aos seus territórios e ameaça às suas vidas, justamente por conta, né, da posse do território e da terra deles. Acontece que ambas categorias, sendo ameaçadas, estarem sob constante risco de perderem suas terras para madeireiros, para grileiros, né, para pessoal que retirava madeira ilegal da floresta, eles resolveram se unir para para resistir a esse estado de coisas, né? Então, meu pai, Chico Mendes, junto com lideranças indígenas como Ailton Krenak e Cipacé Chavante, que passavam por sofriam essas ameaças, né? Se uniram como uma forma de estratégia de resistência. No primeiro momento para resistir, mas em seguida também muito para avançar nas conquistas dos seus territórios, né? E essa aliança foi uma aliança muito importante e essencial, por exemplo, para que várias terras indígenas fossem demarcadas. E a partir daí dessa aliança foi que surgiu também o conceito de reserva extrativista, como a gente conhece. Chico Mendes, Ailton Krenak, Cipacé Chavante, Sabá Manchineri, né, várias lideranças da época entendiam que o perigo que eles corriam era comum a essas categorias. Nesse momento, se unindo, unificando as lutas, é que eles conseguiriam, de fato, fazer resistência àquele momento, essas categorias que eu já te falei, esse público que eu já mencionei, fazendeiros, madeireiros, garimpeiros. Acontece que, naquele momento, eram esses. Hoje, a gente tem um fator agravante, porque o governo brasileiro se junta também a esses atores, à medida que apoia, através de medidas, através de projetos de emenda parlamentares que vêm no sentido de prejudicar, de retroceder as conquistas dessas populações, né? Então, o governo brasileiro, o Estado fascista e também muitos parlamentares, hoje que têm uma ligação forte com o agronegócio, quando eles mesmos não são ruralistas, né? Então, soma aí uma série de público, de pessoas, hoje que colocam em risco, que ameaçam, né, essas populações. Então, a Aliança dos Povos da Floresta, ela vem no sentido de unir também as lutas, né, indígenas, extrativistas, e de tentar encontrar formas de resistência, mas também não só de resistir, mas de avançar também nas suas conquistas, considerando que, no atual cenário, na atual conjuntura, além de não se conseguir manter, avançar nas conquistas, né, tem minimamente agora esforço para garantir o que foi conquistado até agora. Ângela, agora neste ano, entre janeiro e março de 2020, o desmatamento da Amazônia cresceu 51% em relação ao mesmo período do ano passado. Como que você analisa a situação da degradação da Amazônia e como vocês estão trabalhando em meio a essa pandemia, com o desmatamento, a possibilidade de infecção das comunidades indígenas? Bom, na verdade, nós temos como foco, a nossa atuação é focada nas comunidades extrativistas, assim, por conta, logicamente, da aliança, a gente também acaba acompanhando também né, como as coisas estão acontecendo também com as populações indígenas. Lógico que o que está acontecendo, ela é resultado de que agora se deu o nome de necropolítica, né, do governo. Como eu falei, que desde que assumiu, tanto ele como a equipe dele, mais precisamente o ministro Ricardo Salles, tem feito um desmonte geral na pasta do meio ambiente. Né? O Brasil deixando de ser a referência que era, né, nas questões socioambientais, para
para se reduzir hoje a um país, né, que não tem mais não tem mais nenhum protagonismo nessa área, a ponto de participar das grandes conferências e não ter nada para mostrar. A única coisa que tem para mostrar que eles pensam que tem agora esse Conselho da Amazônia, né, que está totalmente nas mãos deles e até agora não disse a que veio. E com certeza não vai vir também para apoiar, para ajudar, posto que é um conselho que só tem representação institucional do governo federal, né? Não atende, então não representa as populações, né, tradicionais, não representa quem mora na Amazônia. Então, tudo isso vem, né, com esse desmonte, corte de recursos em áreas estratégicas, em área de combate à queimada, corte de recurso para fiscalização, e com certeza isso é um sinal de incentivo aos desmatadores, aos criminosos infratores ambientais. Eles estão se sentindo, né, impunes. A sensação de impunidade que tem rondado nesse país é grande. E agora, por exemplo, numa situação como essa, tem que se cuidar, está nesse momento de isolamento. No entanto, lá na floresta, lá nas terras indígenas, né, as ilegalidades continuam. Os criminosos, eles não estão parando. E eles estão, além de, né, degradando a Amazônia, eles estão também levando risco de mais infecção a essas populações, o que é ainda mais grave. Então, a gente tem um cenário bem complexo nesse momento, né? Em que o governo brasileiro não assume, né, de fato, um papel, né, de líder da nação, não cria um plano estratégico de combate, nem de minimização desse negócio, dessa Covid-19, nem na cidade, muito menos na floresta. Então, as populações da floresta estão desassistidas de qualquer assistência do governo brasileiro nesse momento, se tratando desse novo coronavírus, né? Bom, Angela, agora a gente vai para o quadro like, dislike e comentário. Nesse quadro, nossa equipe fez uma lista de pessoas. Ela vai aparecer uma fotinha ao seu lado aí na tela. E você vai falar se você dá like ou dislike e vai fazer um comentário sobre essa pessoa. Vamos lá? Vamos. E o primeiro nome da lista do nosso quadro like ou dislike comentário é Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes. Oxe. Precisa dizer, dou muitos likes para ele. Dou likes e dou, assim, todo o meu sentimento, né, de gratidão por essa pessoa que, não só por ser meu pai, mas por ter desempenhado também a sua missão de propor uma nova forma de relação do homem com a floresta, né, e por ter feito, né, toda essa transformação, e dado essa visibilidade aos povos da floresta. Quais são os maiores ensinamentos que você pegou dele, Angela? Olha, os amigos contam do carisma, né, e da capacidade que ele tinha de buscar apoio à luta e que a vida dele girava em torno dessa luta. Assim, eu não tive uma convivência longa com meu pai, né? Eu saí da companhia dele ainda muito criança e só fomos nos reencontrar de fato, né? Tirando aqueles momentos mais rápidos, de encontro rápido, mas só fomos nos encontrar de fato para tentar, talvez, rever todo o tempo que a gente ficou longe, né? Tentar nos reconhecer enquanto pai e filha, reconectar os nossos laços, já quando ele já estava próximo de ser assassinado. Então, eu não tive muito tempo de convivência com ele. Eu morava em Rio Branco, ele em Chapuri, e ele sempre
nesse movimento dele de organização dos seringueiros. Tivemos poucos momentos, mas momentos muito importantes para eu conhecer o Chico pai, né, e o potencial que ele teria como pai, assim. Então, mas de uma grandiosidade de colocar sempre os outros à frente dele mesmo, sabe? O interesse das outras pessoas à frente dos interesses dele. Então, sempre foi, assim, o que eu aprendi do Chico foi com os amigos, com os companheiros e com tudo que eu li a respeito dele. Então, essa coisa de colocar esse desprendimento, né, em colocar os interesses coletivos à frente dos interesses pessoais dele. E o próximo nome aqui da nossa lista é Marina Osmarina da Silva Vaz de Lima, a Marina Silva. Olha, apesar das polêmicas, eu acho a Marina uma mulher muito forte, muito guerreira, sabe? Que superou muitas dificuldades ao longo da sua trajetória política também, e sofreu muito preconceito e superou tudo isso, né? Embora mais tarde tenha dado umas escorregadas políticas assim difíceis de entender, considerando a pessoa que ela é. Apesar de tudo, eu dou like para ela, por ser uma mulher negra da floresta e ter superado tantas dificuldades e tantas barreiras. Ela foi parceira política do seu pai, né? Você chegou a ter algum contato com ela? Você tinha um certo tipo de amizade com ela? Tive, não tenho mais, até porque também ela não vem mais ao Acre, quando vem, eu acho que ela fica ali meio restrita ao círculo familiar dela, né? Durante as últimas campanhas políticas, a gente teve algumas rusgas, assim, não diretamente com ela, né? Mas, por exemplo, eu não concordo até hoje com muitas decisões políticas que ela tomou, como apoiar Aécio Neves, como tentar se manter neutra, e essa mágoa que ela guardou, né, esse tempo todo, né, do Lula e do PT, que fizeram ela se transformar numa pessoa assim meio que amargurada. Quando a Marina foi ministra do Meio Ambiente, você acha que houve bastante progresso assim na área ambiental durante o período que ela ficou à frente do ministério? Quando a Marina foi ministra do Meio Ambiente, assim, a gente conquistou muitas coisas, assim. Agora, eu creio que ela, como uma pessoa, né, que conhecedora, vinda dessa realidade, talvez não tenha feito, e aí, né, eu não conheço o sistema, né, e a gente sabe que o sistema é cruel, talvez ela não tenha feito, né, tudo que poderia e que estava ao seu alcance, mas houveram avanços, sim, significativos, né? A gente não pode deixar de mencionar isso. Vamos pro próximo nome aqui da nossa lista, Dilma Vana Rousseff. Olha, muitos likes para ela também. Sim, outra mulher guerreira que enfrentou também, né, muitas batalhas duras, né, como o câncer, como a ditadura, né, suportar o peso também depois de eleita presidente desse país, né, de um país tão machista, tão conservador, sair, né, do jeito que saiu como uma criminosa, né, e depois tendo tudo isso, né, tendo sido inocentada, não ter sido conseguido provar que ela de fato tinha cometido, né, as tais pedaladas fiscais, ou que era, na verdade, um grande jogo político, o interesse político, o impeachment dela, né, tudo isso fez a Dilma crescer muito, assim, né, como mulher, como crescer muito do meu ponto de vista, assim, no meu conceito, né? Como mulher, embora, né, tenha todo esse problema de governabilidade, né, dos tantos apoios que o PT teve ao longo dessa estrada para poder governar, né? Mas assim, a Dilma se mostrou uma pessoa que
mesmo com a Lava Jato, mesmo com a perseguição que foi feita, né, a ela, não se conseguiu provar que ela tenha cometido nenhum crime. Então, uma mulher que, mesmo não tendo, na verdade, priorizado a questão ambiental também no governo dela, né? E vamos combinar que, de fato, o governo dela foi um governo onde não se conquistou, né, não se conseguiu avançar muito, né, em relação à proteção do meio ambiente nesse país, né, mas foi e foi uma pessoa que, né, que tinha aquela perfil desenvolvimentista, extremamente desenvolvimentista, né? Uhum. Mas, enfim, foi uma mulher também que venceu e que superou muitos desafios para chegar onde chegou e que depois se mostrou também uma pessoa ética, né? Ter conduzido o país de forma ética. Se ela se candidatasse a presidente agora em 2022, ou qualquer outro cargo eletivo assim que desse para você votar nela, você consideraria votar na Dilma? Consideraria, sim, eu sou petista. Se Vamos pro ela se próximo. candidatasse, se ela se candidatasse pelo PT. E se ela se candidatasse pelo PV, por exemplo, votaria nela? Não iria. E você acha que o PV ele representa causas ambientais hoje em dia? Acho que o PV representa muita coisa. O PV é meio incoerente, né? Mas, enfim. Vamos pro próximo. O próximo da lista é Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus do céu, olha só aqui. Se tiver mais dislikes, é totalmente dislike. Olha, é assim, é muito triste para eu, como brasileira, né? Falar que esse presidente não me representa em nada e com certeza não representa a maior parte dessa população trabalhadora desse país. Pelas suas ações, pelos seus atos, né? Desde que assumiu, ele demonstra não ter nenhuma empatia com o povo brasileiro, né? A não ser a elite que cerca ele, que tem os interesses atendidos por ele. Então, realmente não tem como dar um like, não tem como admirar, até porque ele faz questão, né, de não ser uma pessoa admirável. Muito bem, vamos pro próximo aqui da lista. Gladson Cameli. Gladson Cameli, eu também eu dou um dislike para ele, porque é um governo que, desde que assumiu, primeiro que o compromisso dele não tem problema que seja com agronegócio, desde que ele tenha também compromisso com o restante da população que ajudou, né, que faz parte do Estado e que precisa também ser atendida pelas políticas públicas do Estado. Então, assim, ele, além de ter esse compromisso, parece que mais voltado para o agronegócio também, ele também não tem executado políticas públicas para as populações tradicionais, mesmo quando essas políticas públicas estão lá e quando existem os recursos para isso. Então, ele tem, né, desde que ele assumiu, por exemplo, ele não tem pago o subsídio da borracha, que é um importante componente do preço da borracha, né, que faz o preço da borracha aumentar um pouco e gerar um pouco mais de renda para os trabalhadores, e, aliás, para os extrativistas e para as extrativistas. Então, ele não tem sido justo, né? Agora, tem agido com muito rigor nessa questão da pandemia, né? Aí tem realmente sido um governador que tem atendido às necessidades desse momento, né? De impor uma rigorosidade, porém também em relação aos povos da floresta, ele não consegue estipular um plano que atenda a essas populações, né? Que também dê essa assistência às populações que estão lá na floresta desassistidas. Nem Bolsonaro, nem Cameli se preocupam com essas populações.
Dislike para os dois, então. Dislike para os dois, infelizmente. Agora vamos pro próximo nome aqui. Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos likes. Luiz Inácio Lula da Silva, ele esteve aqui no Acre, né? Várias vezes, era amigo do meu pai. Então, um operário, um cara que conseguiu chegar a ser presidente do Brasil, algo inaceitável pelas elites desse país, né? E que está pagando preço por isso até hoje. Então, mas Lula ousou muito, né? E fez muito pela população pobre desse país. Você acha que houve bastante progressos assim na área ambiental durante o governo Lula? Pô, tivemos muitos avanços, sim. Né? E não só na área ambiental, na área social, eu costumo dizer que esse país, a política nesse país, as leis eram feitas para homens brancos e de elite, né? Porque só nesse governo de esquerda a gente viu políticas afirmativas para as mulheres, para os negros, né? Para a população negra desse país, e também um diálogo enorme, né, com as populações tradicionais também. Like pro Lula, então. Muitos likes para o Lula. E o próximo aqui da nossa lista, Ângela, é o Cacique Raoni. Uma liderança muito forte, né, de um carisma inegável, sabe, o Raoni. E do alto dos seus 90, mais ou menos 90 anos, com energia, né, e com uma capacidade de liderar muito grande. Foi um momento muito único, né, muito lindo ter estado com ele lá em Queraçu, ter compartilhado de todos aqueles momentos lá com ele e com a firme decisão dele de não deixar, né, a mineração entrar nas terras deles, né, de saber conduzir, liderar o seu povo. Você conheceu ele pessoalmente já ou foi só no encontro? Não conheci ele pessoalmente. Like? Sim, like. E o próximo aqui da nossa lista é o ministro do Meio Ambiente, o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Isso, todos os meus dislikes para ele, né, tal qual para o chefe dele, na verdade, uma pessoa que não tem nenhum compromisso com a pasta que ele administra, né, e que desde que assumiu tem imposto inúmeros retrocessos também na área ambiental, começando por militarizar também o ICMBio, né, por impor uma ditadura também, né, dentro do próprio ICMBio. Enfim, é uma pessoa que não tem capacidade não para estar naquele ministério, podia ser que tivesse capacidade para estar em qualquer outro lugar que não esse. Angela, em fevereiro do ano passado, em entrevista ao Roda Viva, o ministro Ricardo Salles disse que nunca tinha visitado a Amazônia e nem conhecia o Chico Mendes, seu pai. Mas que ele ouviu falar de muita gente do agro, abre aspas, que o maior herói amazônico era um aproveitador que usava os seringueiros, fecha aspas. Depois tentou mudar o que disse, piorou mais ainda, né? Ele falou, abre aspas, o fato é que é irrelevante. Que diferença faz quem é Chico Mendes nesse momento? Fecha aspas. Que resposta você daria a ele, Ângela? Quem é ele, Ricardo Salles, na verdade? A gente não imagina realmente que os fazendeiros, que pessoas ligadas ao latifúndio fizessem nenhum elogio ao meu pai, ou, né, mencionasse ele de forma elogiosa por tudo aquilo que a gente já conversou, né? Por todos os entraves que ele colocou entre esse segmento e o avanço da pecuarização da Amazônia, né? Então, para mim, isso é natural, né? Considerando quem é o próprio Ricardo Salles, quem são as pessoas que o cercam, né? Isso a gente percebe na reunião que ele teve com representantes da RESEC Chico Mendes, né? No ministério dele, que eram as pessoas, todas as pessoas que estiveram com ele têm processo, né? São infratores da lei. Então, esse é o tipo de pessoas que o cercam.
E aí, um questionamento desses vindo dele, para mim, soa como um elogio. Significa dizer que, né, meu pai jamais estaria cercado por essas pessoas, estaria cometendo atos como esses, né? E, enfim, uma pessoa, por isso que eu digo que ele é uma pessoa desqualificada, como praticamente todas as pessoas da equipe desse atual governo, né? E o próprio ministro da Educação também é um outro que não tem o menor preparo para assumir. Enfim, o próprio Bolsonaro, na verdade, não tem capacidade nenhuma para estar presidente do Brasil. O papo tá bom, a gente já tá chegando ao final aqui do Conversas, e a gente sempre finaliza aqui o Conversas, Ângela, com o quadro hashtag. Nesse quadro você cria uma hashtag, pode ser uma hashtag sobre qualquer coisa, tipo hashtag falo mesmo, hashtag desabafo, e você fala o que você quiser sobre esse assunto que você criou a hashtag. Vamos nessa? Tá bom. Então começa agora o quadro hashtag. Então vamos lá, Ângela. Qual é a hashtag que você vai criar? É uma hashtag que está sendo muito usada e que eu vou continuar usando para Bolsonaro, porque é um governo que não tem a menor empatia e que não tem o menor interesse pelo público brasileiro. Hashtag fora Bolsonaro, então! Mais uma vez, sempre. E essa foi a hashtag de Ângela Mendes. Muitíssimo obrigado, Ângela. Foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada, gratidão, tá, por essa preferência. Foi um prazer muito grande conversar com você e que seja um sucesso, né? O teu canal, que você possa estar trazendo pessoas muito interessantes também para estar dialogando com a gente. Vida longa ao seu canal. Senhoras e senhores, essa foi Ângela Mendes aqui para o Conversas. Muito obrigado, Ângela. Deixa seu comentário e seu like aí pra gente. Comente quem você quer ver aqui no Conversas. Muito obrigado e até a próxima conversa.